sabe, geralmente quando a gente pensa em seguir um direcionamento perfeito, a primeira imagem mental que vem na cabeça é tipo um aplicativo de GPS. Uhum, total. A gente digita o destino final e aquela linha azul grossa aparece sólida na tela, né? E uma voz super tranquila vai guiando a gente curva a curva. E aí, de repente, no meio do nada, aquela rodovia que estava perfeitamente pavimentada vira uma trilha de terra toda esburacada, tipo cheia de crateras. É, exatamente. E a primeira reação natural de quem está ali no volante é o pânico absoluto. A mente grita que o sistema falhou e, em vez de continuar naquela estrada de terra e confiar no processo, a vontade é ignorar a rota do aplicativo, sabe? Pegar a primeira saída asfaltada que aparecer pela frente. Sim, mesmo que essa saída leve para uma direção completamente oposta, né? Exato, é a pura fuga do desconforto. Nossa, é uma quebra total de expectativa. E é exatamente essa tensão absurda, sabe, entre a rota prometida e a estrada esburacada da realidade que serve de base para o nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai explorar a anatomia da fé e das falhas humanas, mas usando uma lente muito, muito específica. E que material rico a gente tem para usar hoje, hein? Muito rico. Nós vamos usar como material de estudo base uma análise teológica, assim, fascinante. É a lição 2 do segundo trimestre de 2026 da Escola Bíblica Dominical da CPAD. O título é A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. E, para dar mais corpo a tudo isso, nós vamos cruzar o texto principal com as videoaulas do pastor Caramuru Afonso Francisco e com notas de teólogos clássicos que esse material cita, tipo Matthew Henry e o Adam Clarke. O que faz desse material de estudo algo tão digno de uma análise profunda é que ele simplesmente recusa aquela abordagem de conto de fadas. Ah, aquela coisa do herói perfeitinho. Isso. Geralmente, figuras históricas ou religiosas são retratadas como, tipo, heróis infalíveis que nunca erram. Mas aqui não. O texto e os comentários dissecam a fé de Abrão não como um monumento pronto e polido, mas como um grão de mostarda. Sabe? É uma semente que, ironicamente, necessita do atrito das crises, das decisões ruins e das intempéries para conseguir criar raízes de verdade. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque o primeiro grande teste que essas fontes documentam é exatamente esse pesadelo do GPS que a gente comentou agora há pouco. A quebra de rota. Isso. Vamos olhar para o cenário que o estudo apresenta. O que acontece quando alguém está no centro absoluto daquilo que acredita ser a vontade divina e o chão simplesmente some? O material narra que Abrão finalmente chega a Canaã, né, a famosa terra prometida. A linha de chegada, em teoria. Pois é, em teoria. Ele constrói um altar, está em comunhão, tudo parece certo, e então, do nada, vem uma fome devastadora sobre a região. Uma crise econômica e de sobrevivência completa. Quer dizer, o GPS joga a pessoa direto para um buraco sem fundo. E olha, esse é um ponto em que os comentários da lição e as análises do pastor Caramuru batem muito forte. O material de estudos é esse evento geográfico e histórico para desmentir uma ideia super popular hoje em dia. Aquela que eles chamam de teologia da prosperidade, certo? Exatamente. O estudo pontua que existe essa narrativa contemporânea de que, bom, se alguém está agindo corretamente e fazendo a vontade divina, essa pessoa recebe tipo um escudo diplomático contra crises econômicas, doenças ou aflições. É como se fosse uma imunidade garantida por bom comportamento, né? Mas as fontes frisam justamente o oposto aqui. Abrão estava obedecendo, ele estava no lugar geográfico exato onde deveria estar segundo o material, e ainda assim a economia colapsou. A fome não era um castigo por algum desvio de conduta. Era o laboratório. Isso, era na verdade o laboratório onde a fé precisava ser testada. Mas é bem nesse laboratório que o instinto de sobrevivência grita mais alto, né? Porque, diante dessa fome severa, o Abrão decide tomar aquela saída asfaltada que a gente comentou lá no começo. Ele decide descer ao Egito. A famosa descida ao Egito. E o que o estudo destaca de forma muito cirúrgica é que ele toma essa decisão por conta própria. Sabe, ele não levanta um altar para pedir direção, ele não hesita, ele simplesmente olha para o mapa, vê que o rio Nilo garante água e comida constante e conclui que é a decisão mais lógica. Essa ação de descer ao Egito ganha um peso metafórico gigante, não é? Ganha um contorno de arquétipo mesmo.
Nas videoaulas e nos comentários teológicos, o pastor Karamuru ressalta que, sob uma análise puramente humana e pragmática, ir por Egito foi uma jogada de mestre. Uma baita sacada de sobrevivência. Porque o Egito era a potência econômica inquestionável da época, né? O celeiro do mundo, o Nilo oferecia uma imunidade que Canaã não tinha de jeito nenhum. Mas o estudo aponta que, do ponto de vista espiritual e do propósito traçado para ele, descer ao Egito virou o símbolo definitivo de toda decisão humana que é tomada exclusivamente à lógica secular. Nossa, pesado isso. Representa bem aquele momento em que o medo da escassez faz com que a sobrevivência e o conforto passem por cima do propósito maior. Certo. Mas assim, aqui eu preciso muito questionar um ponto dessa análise. Porque as consequências dessa descida ao Egito me parecem meio contraditórias no texto. Como assim? O que te chamou a atenção? Que o material de estudo narra que Abrão chega no Egito e entra em pânico. Ele fica com um medo absurdo de ser morto por causa da beleza da esposa, a Sarai. Então ele cria uma estratégia, tipo, ele pede para ela dizer que é apenas irmã dele. A meia-verdade clássica. Que o texto da lição crava como uma mentira completa, né? Já que a intenção clara era enganar o faraó. Só que, e aqui tá o meu ponto, a mentira funciona. De um jeito pragmático, sim. Sim, sob uma ótica totalmente pragmática, o plano foi um sucesso absoluto. O faraó acredita na história, leva a Sarai para o palácio e, como dote, ele enche o Abrão de riquezas. Muito gado, muita prata. Exato, ele ganhou ovelhas, vacas, camelos, servos. É uma injeção de capital gigantesca. Então, como é que os teólogos citados na lição lidam com essa aparente recompensa material que veio literalmente de um pecado, de uma mentira? Olha, o que é fascinante aqui é como o material de estudo inverte completamente essa métrica de sucesso. Se a gente olhar só para o extrato bancário do Abrão, ele venceu de lavada. Ficou milionário da noite para o dia. Pois é, mas a visão trazida por Matthew Henry e pelos comentadores da CEPAD é de que essa prosperidade material no Egito foi, na verdade, a armadilha mais perigosa de toda a narrativa. Sério? Armadilha por quê? Porque aquele acúmulo de riqueza absurdo foi uma tentativa de neutralizar o propósito principal. O objetivo central de toda a jornada do Abrão não era se tornar um fazendeiro rico e bem-sucedido, era formar a base de uma família da qual viria o Salvador. Ah, e com a Sarai lá trancada no harém de Faraó, esse plano original estava por um fio. Exatamente. O plano estava praticamente destruído. Caramba! Então é como se a riqueza fosse tipo um prêmio de consolação. Ou pior, né? Um suborno para ele ficar quieto e abrir mão da promessa real. Perfeitamente colocado. O material descreve isso como a anestesia do conforto. O Abrão teve o patrimônio dele multiplicado, sim, mas o custo invisível foi catastrófico. Ele perdeu quase tudo que importava de verdade. Ele perdeu temporariamente a esposa, perdeu toda a autoridade moral dele, e o mais grave, segundo o material, ele perdeu a voz e a comunhão. Nossa, a comunhão, o texto fala muito sobre isso ao longo das lições, né? Muito. Observe que o estudo destaca de forma bem enfática que, enquanto esteve no Egito, não há um único registro de Abrão construindo um altar ou levantando a sua tenda em paz. Ele se tornou um homem milionário, porém espiritualmente falido e amordaçado pelas próprias escolhas. É impossível adorar escondendo uma mentira dessas. E ele não tinha como testificar sobre as promessas do Deus dele, morando lá no palácio de um rei que ele estava ativamente enganando todos os dias. Uau! E a resolução da história prova que a riqueza não segurou a barra de jeito nenhum. As fontes explicam que Deus interveio, mandou pragas pesadas sobre a casa de Faraó, a mentira foi descoberta e o Abrão foi simplesmente expulso. Uma expulsão pública e humilhante. Muito humilhante. Ele saiu do Egito com os camelos e as vacas, sim, mas foi humilhado em praça pública. Ele foi escoltado até a fronteira como uma pessoa não grata. A falência moral completa. Exato. E isso cria um cenário muito tenso para o próximo passo dele no estudo. Porque quando a gente pega a saída errada e quebra a cara, o que a gente faz? O material foca muito na ideia de que recomeçar exige voltar exatamente para o ponto onde o desvio começou. Ele tem que voltar para Betel. Isso, ele volta para Canaã, lá para a região de Betel.
Mas o problema de voltar é que, na maioria das vezes, a gente arrasta as consequências das nossas péssimas decisões junto com a gente. E no caso do Abrão, o texto mostra que essa bagagem tinha um nome bem específico. O sobrinho Ló. Ló. A bagagem dolorosa se chamava Ló. E olha, aqui a gente entra em uma das análises psicológicas e teológicas mais densas desse material de estudo. O pastor Caramuro pontua isso com uma clareza impressionante nas videoaulas. É sobre a ordem original, não é? Isso. Lá no comecinho da história, a ordem original que Deus deu para Abrão tinha duas partes muito claras. Era tipo, sai da tua terra e sai da tua parentela. E ele fez só metade do serviço. Exato. O Abrão deixou a geografia, ele saiu da terra dele, mas ele levou a parentela junto, o sobrinho Ló. O estudo classifica isso como uma desobediência parcial. E a grande tese teológica aqui é que, na vida espiritual, a obediência parcial é simplesmente uma desobediência gourmetizada. É uma brecha que fica escancarada. E a ironia profunda dessa brecha que eu achei incrível lendo o estudo é que ela é totalmente alimentada pela riqueza do Egito. É muito intrigante lendo o texto que o problema não foi a falta de recursos ali em Betel, mas o excesso deles. Sim, o peso daquele gado todo que eles trouxeram. Exato, aquela riqueza absurda que os dois acumularam lá no Egito, que foi uma riqueza gerada bem no meio do desvio de rota, começou a exigir muito espaço geográfico. Os rebanhos cresceram num nível que a terra em Canaã simplesmente não suportava os dois juntos. E aí começam as contendas. Começa a briga pesada entre os pastores de Abrão e os de Ló. Uma riqueza que nasceu fora do propósito divino começou a fraturar a própria família por dentro. Esse episódio é um estudo de caso fenomenal, sabe? Sobre como o sucesso material, quando é desprovido de uma fundação sólida, pode ser altamente corrosivo. E o material foca muito na figura do Ló, bem nesse momento de atrito. O Ló ganha os holofotes da lição aí. Porque o Ló tinha enriquecido muito, claro, mas o texto da lição e os comentadores deixam extremamente claro que ele prosperou não por mérito de um chamado próprio, mas por pura osmose. Ele enriquecia por estar ali na sombra de alguém que tinha uma promessa. E o material de estudo usa um termo espetacular para descrever o Ló. Eles chamam ele de crente de carona. Nossa, crente de carona. Isso resume muita coisa, viu? É tipo aquela pessoa que terceiriza a própria bússola moral e espiritual. Enquanto ela tá no carro de alguém que sabe dirigir, ela viaja super bem. Fica ali no banco do passageiro só aproveitando a vista e o ar-condicionado. Exatamente. Mas na hora em que ocorre uma crise e ela precisa tomar o volante, a falta de substância própria aparece gritando. E é nesse conflito que as fontes mostram como o Abrão usou toda aquela humilhação lá do Egito para amadurecer de verdade. Aquele choque de realidade mudou ele. Mudou muito. Em vez de agir como o tio mais velho, o dono da promessa, bater na mesa e exigir a melhor terra para si, o Abrão faz o oposto. Ele abre mão do ego, ele chama o sobrinho e diz algo como: olha, somos família, não podemos brigar, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe o que for melhor para você. E esse momento de decisão é onde o estudo fica realmente fascinante. Sem dúvida, porque a forma de escolher expõe toda a radiografia interna do Ló, não é? As fontes dissecam esse momento da escolha com lentes de aumento mesmo. E o que o Adam Clarke fala sobre isso especificamente? Olha, o teólogo Adam Clarke e também as notas da Bíblia de Estudo Pentecostal apontam que o Ló escolheu usando um único critério: a vista. O texto lá de Gênesis diz literalmente que Ló levantou os olhos. E ele olhou com uma perspectiva estritamente econômica e materialista. Ele não pensou no custo espiritual daquilo por um segundo. Zero. Ele viu a planície do Rio Jordão, que o texto diz que era tão verde que se parecia com o jardim de Deus e com a própria terra do Egito. Ló olhou para o lucro imediato, para a pastagem fácil para o gado milionário dele e ignorou com uma negligência chocante o fato de que aquelas campinas verdejantes ficavam literalmente na porta de Sodoma. Um epicentro de corrupção e brutalidade total. Exatamente. Ele ignorou o abismo moral por causa da estética da paisagem. É o puro suco do perigo moderno, sabe? A escolha que é baseada 100% na estética
ignorando completamente a ética. A grama era mais verde, o filtro na foto era melhor, o retorno financeiro era rápido. Então ele foi direto pro abraço, fechando os olhos para o custo moral de viver rodeado por aquela sociedade doente. E deixou Abrão com as sobras poerentas. Pois é, e do outro lado, o Abrão fica com o que sobrou da partilha. Ele herda a região mais inóspita e seca de Canaã, ele sacrificou a vantagem financeira em nome da paz familiar e principalmente para finalmente resolver aquela desobediência parcial de andar com a parentela. A remoção do Ló era o último obstáculo que faltava. E a resposta a esse desapego é imediata, não é? O material narra que assim que o Ló vira as costas e vai embora, o silêncio de Deus é rompido. Exato. Se a gente conectar todas essas peças da lição ao quadro geral, a gente percebe no texto que a revelação plena de Deus só ocorre quando a obediência do Abrão se torna plena. Sem atalhos ou parentes a tiracolo. Sem atalhos. E assim que o sobrinho sai de cena, Deus fala com Abrão de uma forma grandiosa. O Ló tinha escolhido uma campina limitada pela própria visão humana dele. Mas Deus manda o Abrão levantar os olhos e olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. A visão panorâmica total. É uma promessa absurda de tão grande. Não é só de um pedaço de terra fértil, mas de toda a terra, a visível e a invisível. E não só isso, as fontes ressaltam aquela promessa de uma descendência inumerável, tipo como pó da terra, sabe? Que os teólogos interpretam como toda a linhagem espiritual de todos que teriam essa mesma fé ao longo dos milênios, né? Isso mesmo, a descendência espiritual enorme que o pastor Karamuru sempre menciona nas aulas dele. É aquela velha ideia de que, quando a gente abre mão de algo bom por confiar num propósito maior, o retorno é simplesmente imensurável. E vale cada sacrifício. Mas tem um detalhe nas fontes que quebra um pouco aquela visão romântica de que ter fé é só ficar parado, meditando debaixo de uma árvore em silêncio. Deus entrega essa promessa astronômica, mas ele exige que o Abrão percorra a terra. É a fé em movimento constante. O material de estudo foca demais nesse verbo. Por que a caminhada tão essencial aqui nesse contexto? Porque na análise dessas fontes cristãs da CPAD, a fé genuína exige um movimento físico e prático. A ordem lá de percorrer a terra, no seu comprimento e na sua largura, é tipo um exercício contínuo de posse. Imagina a sola do pé doendo todos os dias. Imagina a cena mesmo. Andar quilômetro após quilômetro por um território que, bom, no cartório daquela época não pertencia a ele de jeito nenhum. Era uma terra habitada por povos hostis. Mas a ordem era agir intimamente como se já fosse o legítimo dono daquilo tudo. É a transição total daquela contemplação teórica para ação nua e crua. Exato. E é bem nesse ponto específico do estudo que entram os dois maiores símbolos de toda a jornada do Abrão, que são a tenda e o altar. E aqui a gente precisa gastar um tempo, porque o jeito que o estudo detalha o peso desses dois elementos muda toda a compreensão da história. A tenda representa o total desprendimento físico, né? A vida focada no peregrinar. É a marca de quem sabe que a vida ali é provisória. Uma pessoa que vive em tendas, no finca raízes profundas na terra, ela está sempre pronta para o próximo comando. E em contrapartida, o altar representa a âncora espiritual, a vida de comunhão e a gratidão incessante. E eu achei fantástico como as fontes mapeiam a evolução do caráter do Abrão, não por cidades ou muros que ele fundou, mas pelos altares que ele construiu pelo caminho. A geografia espiritual que o material de estudo delineia através desses altares é simplesmente notável. Cada altar que ele levanta marca uma transição psicológica muito mais madura dele. Qual é o primeiro altar que eles destacam mesmo? O primeiro é construído lá em Siquém. E Siquém, no original hebraico, significa ombro. Então as notas dos teólogos explicam que esse altar representa o momento do encorajamento, sabe? É o altar da gratidão pela primeira promessa recebida ao chegar naquela terra desconhecida. É tipo aquele fôlego inicial de quem acabou de chegar de uma viagem cansativa. Sim, o primeiro contato com a promessa. E logo depois as fontes falam de Betel, que se traduz como a casa de Deus.
E Betel tem aquele peso dobrado que a gente comentou lá atrás, lembra? Foi onde ele esteve antes de descer para o Egito, numa péssima decisão, e foi exatamente para onde ele voltou depois daquela deportação humilhante. O ponto de retorno absoluto. O altar em Betel é essencialmente o local do recomeço, o lugar do perdão. É onde a bússola espiritual dele é recalibrada e a comunhão volta a existir depois daquela falha gigantesca. É a segunda chance. Pois olha, de todos eles, o altar que o material dissecou e que me deixou mais impressionada, sem dúvida, foi de Hebrom. A Hebrom carrega um simbolismo fortíssimo nessa lição. O Abrão constrói esse altar de Hebrom exatamente após a separação dolorosa do sobrinho Ló. E o nome Hebrom significa união ou aliança. Exato. E é super paradoxal. O Abrão acabou de ver a família dele ser desmembrada, o sobrinho foi embora levando os melhores rebanhos para as melhores terras. Humanamente falando, ele deveria estar sentindo uma perda terrível, uma solidão imensa. Uma derrota pessoal até. Sim, mas o altar de Hebrom mostra que ao cortar aquele laço que o prendia à desobediência parcial de andar com a parentela, ele perdeu a companhia humana temporária, mas ele consolidou a união absoluta com Deus. É onde o desapego dele alcança, o seu pico. Bem, isso até chegar em Moriá, claro. Sacrifício de Isaac, e muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia e leem esse episódio do Isaac isoladamente, sabe? E ficam completamente chocadas com a ordem divina. É uma narrativa duríssima de engolir sem o contexto certo. Muito dura. Mas o material de estudo nos faz entender que o altar de Moriá só foi possível de existir porque existiram o de Siquém, o de Betel e o de Hebrom antes. Ah, foi um treinamento gradual de desapego. Foi um músculo que foi exercitado ao longo de décadas. O homem que lá em Moriá estava disposto a entregar o próprio filho na confiança cega de que Deus poderia ressuscitar ele, é o mesmíssimo homem que anos e anos antes, lá no Egito, mentiu covardemente que a esposa era irmã só para salvar a própria pele. Nossa, essa evolução é a grande chave do estudo. Ele não começou como um super-homem da fé que acertava tudo de primeira. A tal da semente de mostarda, lá do Comox cresceu mesmo, foi através dos erros absurdos no Egito e dos acertos cheios de desapego em Hebrom. A fé foi forjada na crise. Forjada no fogo puro. Mas sabe, enquanto eu li essa parte do material da CPAD, eu me deparei com uma expressão mais técnica que gerou uma certa dúvida em mim. Qual expressão te chamou a atenção? O texto fala muito sobre como a adoração funcionava na dispensação patriarcal. Para tentar traduzir isso de uma forma simples para quem está ouvindo, vê se eu entendi bem. Era um período da história, muito antes de existir um edifício físico majestoso tipo o Templo de Salomão, com horários marcados, sacerdotes trabalhando e liturgias super rígidas. Exatamente, não tinha templo fixo de jeito nenhum. A fé era totalmente itinerante. O altar ia junto com a poeira dos pés de quem adorava. Então, como é que as fontes de estudo, os comentadores, todos aí, pegam essa prática lá da Idade do Bronze e aplicam na realidade de quem busca viver essa espiritualidade no século XXI? Olha, essa é talvez a transição de pensamento mais importante que os comentários do pastor Karamuru e da própria revista da Escola Dominical promovem. Eles argumentam que, nessa tal dispensação patriarcal, o altar era uma pilha de pedras rústicas erguidas simplesmente onde a tenda parava. Não havia um templo centralizado, certo? Certo, era o mais rústico possível. Mas hoje, na realidade atual da fé cristã, a teologia das fontes aponta que ocorreu uma internalização completa disso. O templo físico deixou de ser o foco exclusivo e a própria pessoa passou a ser considerada o altar ambulante. Quer dizer, a responsabilidade de manter a comunhão não fica de jeito nenhum restrita a um domingo de manhã num prédio de alvenaria com ar-condicionado. Precisamente. Se o indivíduo é o altar, então cultivar a presença de Deus, manter a ética e a adoração, passa a ser uma exigência constante em qualquer geografia. Em qualquer lugar que a pessoa pise e viva. É você levar essa consciência lá para um ambiente de trabalho tenso, para as relações familiares difíceis, para as escolhas financeiras do dia a dia, e o material ressalta uma regra milenar que simplesmente não mudou. Olha, não existe altar sem que haja um sacrifício colocado sobre ele. E no contexto moderno, o sacrifício não é um animalzinho, claro. Raramente é algo físico hoje, né?
Trata-se de sacrificar vontades pessoais egoístas, de abrir mão da vaidade e de submeter toda aquela lógica pragmática do eu quero a uma direção que vem de fora, que vem do propósito de Deus. Então, o que a gente pode extrair e amarrar depois de desempacotar tudo isso hoje? O saldo de toda essa análise maravilhosa. Analisando a fundo a lição da CEPAD, cruzando ali com a visão super afiada do pastor Karamurru e pegando o peso histórico de Adam Clarke e Matthew Henry, fica muito evidente que a anatomia de uma vida de fé não é de jeito nenhum uma reta perfeitamente traçada e bonitinha. Muito longe disso. A trajetória dessa figura gigantesca que foi o Abrão tem manchas imensas. Ela é pontuada por meias-verdades, por medos avassaladores e por instintos de autopreservação que resultaram em desastres colossais, tipo a descida superlógica, porém mortalmente perigosa lá para o Egito. A velha fuga pro asfalto que a gente falou. Isso. Mas o que esse material de estudo prova é que o amadurecimento não é medido por um boletim escolar sem notas vermelhas. Ele é medido, sim, pela capacidade visceral da pessoa de retornar a Betel, de engolir o orgulho e aceitar o recomeço bem no ponto de queda. E pela coragem nas escolhas de desapego, né? Com certeza. É medido pela coragem de ser o pacificador que abre mão do lucro imediato, exatamente como Abrão fez lá com o sobrinho ambicioso, e, acima de tudo, pela disciplina de erguer esses altares que ancoram o propósito real no meio do caos diário. E vale muito destacar a imensa pertinência que esse estudo de caso tem para o cenário maluco em que a gente vive hoje em dia. O material oferece um contraponto que é quase letal a essa nossa obsessão moderna pela aparência constante de sucesso. Aquela coisa de parecer bem na foto de qualquer jeito. Isso. Prosperar financeiramente através de um desvio moral ou de uma negligência ética, como foi aquela riqueza acumulada no Egito, não é uma bênção camuflada de forma alguma. É uma âncora que mais cedo ou mais tarde afunda o indivíduo. E tem mais. As escolhas que são feitas puramente pela análise da vantagem imediata e puramente visual, a chamada escolha pela vista, que derrubou Ló diante daquelas campinas de Sodoma, elas sempre chegam acompanhadas de uma fatura de altíssimo custo lá no longo prazo. A conta chega, e chega pesada. É inevitável. E é exatamente essa lente de alerta que eu quero deixar como um pensamento final e bem instigante para quem nos escuta, refletir muito além desse estudo de hoje. A gente navega todos os dias por uma realidade que é simplesmente inundada de campinas verdejantes. Nós estamos cercados o tempo todo por atalhos que parecem brilhantes, vagas de emprego que prometem muito dinheiro, mas não têm clareza moral nenhuma, ou aquelas propostas de vida nas redes sociais que parecem um verdadeiro Éden digital, né? Perfeito. A tentação constante do caminho fácil. Mas a questão central é, ao focarmos apenas na fertilidade rápida de uma situação, ignorando de forma muito conveniente o impacto ético e o contexto que está ao redor da gente, será que não estamos todos nós flertando com o mesmíssimo erro do Ló? É uma pergunta que incomoda bastante. Muito! Será que não estamos armando as nossas tendas super confortavelmente a poucos metros da nossa própria destruição moral? Se a nossa bússola apontar para o sacrifício de caminhar por um deserto árido, mas a nossa lógica gritar histericamente para a gente correr em direção ao luxo do Egito, a quem realmente vamos entregar as chaves do nosso veículo? Onde é que está a nossa obediência no fim das contas? Fica aí a dura constatação para quem nos acompanha de que os olhos pelos quais a gente escolhe enxergar o mundo hoje vão, de forma completamente irreversível, desenhar a geografia do nosso amanhã. Uma reflexão super necessária e, olha, extremamente pertinente à luz de tudo que essas fontes de estudo brilhantes levantaram aqui hoje. É isso aí. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo Mergulho Profundo.